Uma notícia interessante. Ativistas pelo clima organizaram um ato em Portugal em que recolheram cerca de 650 mil, eu vou repetir, 650 mil bitucas de cigarro e empilharam no coração da capital, Lisboa. O objetivo é conscientizar sobre essa forma, muitas vezes negligenciada, de poluição. Ativistas ambientais recolheram em Portugal cerca de 650 mil bitucas de cigarro e as empilharam no centro de Lisboa, neste domingo, para conscientizar sobre esse tipo de poluição. O material, reunido ao longo de uma semana por indivíduos e ONGs, é suficiente para cerca de 40 barris de cerveja de plástico a serem reciclados posteriormente. O objetivo agora é sensibilizar a população, toda a população portuguesa, também internacional, para a problemática da poluição das beatas de cigarro. A ação foi coordenada pelo ativista alemão pelo clima, Andreas Noe, que se estabeleceu em Portugal há 6 anos. O principal problema com as bitucas é que não são biodegradáveis. Então, basicamente, ela contém uma forma de plástico e, pior ainda, muitas toxinas e metais pesados e produtos químicos. Com qualquer chuva, todas essas toxinas são lavadas para fora das bitucas e entram em bueiros, por exemplo. Aqui mesmo, ao lado do Rio Tejo, vai tudo diretamente para o oceano. A cidade não é capaz de tratar a água da rua, então vai tudo para o oceano. Esta não é a primeira ação do tipo organizada pelo alemão. Há 2 anos, o ativista pelo clima reuniu quase 1 milhão de bitucas em 2 meses. Após 30 anos de investimentos, vai a leilão na África do Sul a maior fazenda de rinocerontes do mundo. A maior fazenda de rinocerontes do mundo vai a leilão. Depois de 30 anos dedicados à proteção do animal, a conservacionista sul-africano John Nuhumi diz que ficou sem dinheiro para a conservação da espécie, sempre na mira de caçadores ilegais. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. O empresário que construiu seu patrimônio no setor de turismo comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora, ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. No mercado clandestino, os chifres podem custar até 60 mil dólares o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de 10 milhões de dólares. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que as geleiras do mundo derreteram a uma velocidade vertiginosa em 2022. O chefe da entidade alerta que apenas a eliminação dos gases causadores do efeito estufa da atmosfera pode ajudar a reverter o quadro. As geleiras do mundo derreteram a uma velocidade vertiginosa no ano passado. Um fenômeno que parece impossível de ser contido, alertaram as Nações Unidas. De acordo com informações da Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU para o Clima, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados, enquanto as concentrações de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, atingiram novos recordes. O nível do mar alcançou novas marcas, com uma elevação média de 4,62 milímetros por ano entre 2013 e 2022, o dobro do período entre 1993 e 2002. Temperaturas recordes também foram registradas nos oceanos, onde termina cerca de 90% do calor retido na Terra pelos gases do efeito estufa. As geleiras que os pesquisadores usam como referência perderam em média mais de 1,3 metros de espessura entre outubro de 2021 e outubro de 2022, uma perda muito maior do que a média dos últimos 10 anos.
Estas formações já perderam cerca de 30 metros de espessura desde 1970. Infelizmente, nós já perdemos o jogo para o derretimento das geleiras porque temos uma grande concentração de dióxido de carbono e o nível do mar deve continuar subindo pelos próximos milhares de anos. Isso significa que várias dessas montanhas de gelo vão desaparecer. As geleiras da Groenlândia e da Antártica também vão afundar, a menos que o dióxido de carbono seja removido da atmosfera. Apesar das más notícias, Taalas garante que há motivos para o otimismo. O secretário-geral da OMM afirmou que os meios para combater a mudança climática estão se tornando mais acessíveis, porque a energia verde é mais barata que os combustíveis fósseis e que o mundo está desenvolvendo melhores métodos para reduzir os efeitos da mudança climática. O planeta também já não caminha para um aquecimento entre 3 e 5 graus, como previsto em 2014, mas para uma elevação da temperatura entre 2,5 e 3 graus, o que ainda é considerado bastante alto. No Acordo de Paris de 2015, os países concordaram em limitar o aquecimento global a muito abaixo de 2 graus, de preferência 1,5, em comparação com os níveis de 1850 a 1900. Segundo o relatório da OMM, a temperatura média global em 2022 foi 1,15 graus acima do período tido como referência. Esses efeitos negativos no clima vão continuar até a década de 2060 por causa das emissões que já ocorreram até agora, independentemente do sucesso da mitigação climática. E a melhor hipótese ainda seria atingir o aquecimento de 1,5 graus. Seria o melhor para a humanidade, para a biosfera e também para a economia global. Segundo Taalas, 32 países reduziram emissões e suas economias continuam crescendo. O chefe da OMM também garante que os líderes atuais, ao contrário de 10 anos atrás, tratam a mudança climática como um problema sério e começam a agir. Enquanto competem pelo primeiro lugar em um concurso internacional, jovens açougueiros comentam o futuro da indústria. Alguns se recusam a trabalhar com carne sintética, enquanto outros se mostram mais abertos. Todos os anos, os melhores açougueiros do mundo se reúnem em Frankfurt para testar suas habilidades. Eles competem pela primeira posição em um concurso promovido pela Feira Internacional da Indústria da Carne. O setor tem recebido críticas por todos os lados, seja pelo efeito da carne na saúde, pelo sofrimento dos animais ou pelo impacto ambiental gerado pela pecuária. Algumas startups americanas buscam uma alternativa artificial e já fazem sucesso na bolsa de valores. Mas alguns jovens têm dificuldades para lidar com as novidades do mercado. Quanto à base da profissão, não é possível trabalhar com carne sintética, porque não há ossos para remover, pele para tirar, simplesmente não seria possível um açougueiro trabalhar com plástico. O material é a carne, tem muitos produtos hoje, como salsichas vegetarianas, mas não faz sentido para mim, porque isso não é salsicha, é simples assim. Outros açougueiros, como a vencedora da competição, se mostram mais abertos a flexibilizar o exercício da profissão. Nossa geração quer mostrar às pessoas a boa qualidade da carne, que é possível usar carne orgânica de vacas que não são criadas por grandes empresas. Queremos mostrar bons produtos e que é possível comer boas carnes com moderação. Consigo me ver fazendo essa competição com carne sintética, porque isso se tornou uma parte importante do mundo e algo com o que eu quero me envolver. Quero vender isso. O ramo tem ampliado, o número de aprendizes dobrou nos últimos 10 anos na França. Com o futuro da carne ainda incerto, resta apreciar a beleza e imaginar o sabor das obras feitas pelo jovem. O RB Notícias fica por aqui. Amanhã voltamos. Até lá.